No meio de uma floresta, um homem e seu filho estavam sendo atacados por um slime gigante, até que um rapaz aparece e derrota o monstro com facilidade. Ele revela que, ao derrotar um monstro slime, em troca você recebia algumas moedas de bronze. Porém, o garoto dizia que não valia a pena, pois os monstros eram assustadores, e pergunta se aquele rapaz era um herói ou algo do tipo. Então, o jovem revela que ele na verdade era um aldeão, mas ele era de nível 999. Desde que os monstros surgiram nesse mundo, as pessoas receberam funções que eram atribuídas a elas desde o nascimento. Existiam aqueles com talentos especiais, os magos, monges, guerreiros, sacerdotes, ladrões, entre outros. Mas também existiam os menos afortunados, que eram aqueles sem talento, que recebiam a função de aldeão. A maioria deles tinha entre o nível 1 ao 10, e não tinham a menor chance contra monstros. Por isso, ganhavam a vida como agricultores. Na cidade, o rapaz iria até a guilda, receber sua recompensa por derrotar os monstros. Ele recebia um total de 5 moedas de ouro, o que deixava algumas pessoas surpresas. Lá fora, um herói e uma sacerdotisa estavam recrutando. Eles estavam formando um grupo para derrotar o rei dos demônios, Ingeodin. Muitos se voluntariavam, mas o herói só escolhia mulheres para o grupo. O cara estava realmente tentando formar um harém. Então o nosso protagonista sai de lá e vai para uma missão numa dungeon. Ele derrota vários monstros demônios azuis com uma absurda facilidade, até que, de repente, ele sente a presença do grupo do herói. Porém, como ele não queria se envolver com eles, decide dar meia volta. O grupo do herói então começava a se apresentar. A sábia se chamava Kurul, a bruxa se chamava Parna, e a sacerdotisa se chamava Tina, e o grande herói se chamava Rex. Parna questionava o porquê deles estarem naquela dungeon, e não indo pro castelo do rei dos demônios. E o herói revela que naquela dungeon tinha uma câmara secreta, que escondia uma espada lendária, que só a família real tinha acesso. Aquela espada só podia ser usada por um herói com um nível acima de 90. Eles estavam lá para pegar ela. Na outra parte da dungeon, o protagonista continuava derrotando os demônios, quando, de repente, uma garota passa por eles, o que deixa ele intrigado. Afinal de contas, os monstros não a atacaram. Chegando na câmara secreta, o grupo do herói encontrava aquela garota, porém, a espada não estava mais lá. Eles descobrem que aquela garota era na verdade da raça demoníaca, e como o herói considerava os demônios inimigos da humanidade, eles resolvem atacar a garota. Porém, o protagonista acaba salvando ela, e surpreendendo o grupo do herói. O herói então questionava quem era ele, e como ele havia parado o ataque deles. E o protagonista dizia que era apenas um aldeão que estava passando por ali, e diz que parou o ataque deles, apenas apertando com a mão e esmagando. O herói ficava incrédulo e questionava se ele não estava usando nenhum item mágico e dizia que estavam atacando a menina por ela ser um demônio e apontava para os chifres dela. Então o protagonista dizia que na verdade aquilo era um acessório e mentia dizendo que ela era na verdade a irmãzinha dele. Ele dizia que estavam na dungeon fazendo missões e derrotando monstros. O herói decide acreditar nele, mas pergunta onde estava a espada lendária que era para estar ali. O protagonista dizia que ele havia entrado na dungeon há muito tempo, pegado a espada e vendido para um comerciante, e pedia desculpas. O herói ficava indignado e falava que era mentira dele. Afinal de contas, a espada só deveria ser erguida por um herói. Um aldeão como ele não deveria ter poder para isso. O protagonista prova que estava falando a verdade, erguendo o altar que estava ali. Pô! O herói ficava assustado e perguntava qual era o nível do protagonista. Poisides. Então, o protagonista mostrava seu status. O nível dele era de 999. Todos ficavam aterrorizados com aquela monstruosidade. A sábia, que também era a princesa do reino, afirmava que a espada que antes estava ali era um tesouro da família real. E como o protagonista havia pegado e vendido, logo, ele havia roubado a família real. O protagonista pedia desculpas novamente e perguntava como ele podia compensar. Então a sábia chamava ele para entrar no grupo, mas rapidamente ele recusava. Todos ficavam abismados. Afinal de contas, alguém com aquelas habilidades deveria ser capaz de vencer o rei dos demônios. A princesa pergunta se ele não queria glória, dinheiro ou status. E ele respondia que dinheiro sim, mas glória e status não. A única coisa que ele queria fazer era viver sua vida normalmente. Ele não considera derrotar o rei dos demônios uma grande realização. Ela então pergunta se ele não ajudava quem precisava de ajuda e não queria alcançar algo grandioso. Ela então afirma que se ele ajudar, quando o rei dos demônios for derrotado, ela iria se casar com
com ele, mas ele novamente recusa e pergunta se não era muito arrogante da parte dela falar sobre quem precisava de ajuda. E sai dali dizendo que eles ainda não sabiam como aquele mundo funcionava de verdade. Saindo da dungeon, a garotinha então dizia que tinha procurado alguém como ele por muito tempo. O protagonista perguntava por que aquela garotinha queria a espada sagrada, e ela respondia que era porque o pai dela estava muito doente e ele poderia ser morto caso alguém quisesse usar a espada contra ele. Então ele perguntava quem era o pai dela, e ela dizia que era o rei dos demônios. O protagonista então diz: "Você é filha daquele velhote?" E ela pergunta se ele o conhecia. Ele dizia que eles já haviam passado por algumas coisas juntos. A garotinha perguntava se esse era o motivo dele recusar lutar contra ele, e o protagonista dizia que não. Ele acreditava que aquilo não iria mudar nada. Afinal de contas, a mana dos demônios criava monstros por eles simplesmente existirem. Ela não tinha culpa de ter nascido com aqueles chifres. Errado era como aquele mundo funcionava. Dentro da dungeon, o herói lembrava das palavras do protagonista, sobre eles não saberem como o mundo funcionava, e a sábia questionava se ele acreditava que o protagonista sabia de algo. O herói não sabia exatamente o que era, mas dizia que uma coisa era clara: ele precisava ficar mais forte. Mais forte que o protagonista. Mais forte que qualquer um. Longe dali, o protagonista voltava para casa, mas a garota continuava o seguindo. Ela pedia para ele comprar um remédio para ela, para que assim seu pai pudesse se recuperar, e dava 500 moedas de prata para ele, mas ele dizia que o remédio que ela queria custava 10 moedas de ouro, e manda ela ir para casa. Então pedia para ele emprestar o dinheiro para ela, pois ela tinha que salvar o pai. Depois de muita insistência, ele decide que iria ajudar ela. Mas ela teria que ir à cidade com ele. Ele cobria os chifres dela com um tecido mágico para evitar a criação de mana. Então ela se apresentava. Seu nome era Alice. Chegando na cidade, Alice ficava fascinada. Ela nunca tinha visto algo igual. Um mercador dava uma maçã para ela, e ela e o protagonista começam a conversar sobre o valor das coisas. Ele explicava que 10 bronzes eram equivalentes a 1 prata, e 10.000 pratas eram equivalentes a 1 ouro. Ele explicava que o remédio que ela queria era algo muito valioso, que curava de tudo. Até os nobres da região só poderiam ter acesso uma vez por ano. Então ela perguntava se estava tudo bem, afinal de contas era muito dinheiro. Ele dizia que estava tudo certo, depois ele iria cobrar do pai dela mesmo, 10 ouros pelo remédio e mais 5 por levar ela de volta ao castelo. E ela ficava feliz por isso. O protagonista levava a garota para uma pousada, e chamava uma amiga para ajudar eles na viagem até o castelo. Seu nome era Takako. Seu nível era 124, era classe monge. Durante a conversa, Takako dizia que não tinha preconceito com os demônios porque um deles já havia ajudado ela. E por isso ela tinha desistido de ser aventureira e tinha abrido um bar. O protagonista dizia que foi lá que eles se conheceram. Takako dizia que fazia muito tempo que ele não ia lá, e acertava um soco nele. Takako perguntava se Alice não queria ir tomar um banho com ela nas fontes, mas Alice ficava relutante. Porém, o protagonista dizia para ela ficar tranquila. Takako era uma mulher. Ela não tinha seios porque havia queimado toda a gordura do corpo e transformado em músculo. Takako mandava ela escolher melhor as palavras e acertava ele novamente. No caminho, Alice dizia que Takako era muito forte. Afinal de contas, o protagonista era nível 999, e ainda assim ela conseguia causar dano nele. E ela dizia que por eles serem de classes diferentes, os níveis funcionavam de formas diferentes. Um monge tinha 3 vezes mais força que aldeão do mesmo nível. Porém, ela dizia que em uma luta ela não tinha a menor chance contra o protagonista. Alice perguntava se era por causa da diferença de nível. Ela dizia que fazia parte, mas ela dizia que era porque o protagonista era alguém em comum. Takako perguntava se Alice estava preocupada que alguém pudesse chegar ao nível 999 e derrotar o pai dela. Alice dizia que sim, mas Takako mandava ela ficar tranquila. Afinal de contas, só o protagonista era capaz de fazer algo assim, porque nele faltava algo precioso que todo mundo tinha. Alice perguntava o que era, mas Takako dizia que um dia ela iria descobrir. De repente, o exército do Rei dos Demônios começava a atacar a cidade. O herói de seu grupo reunia uma multidão de pessoas para se defenderem e atacarem de volta. Porém, o protagonista chegava e dizia que não era uma boa ideia. Afinal de contas, eles estavam em uma cidade. Atacar jogando aquelas coisas para cima poderia acabar ferindo alguém.
A bruxa via que ele estava jogando aqueles monstros para cima e perguntava se ele não era capaz de lançar feitiços. Então Alice dizia seu nome de forma formal e perguntava se era verdade. A bruxa questionava o porquê da irmã dele estar falando, e forma formal com ele. O protagonista dizia que era uma tradução de família. A sabia pedia ajuda dele para contra-atacar e dizia que eles deveriam mostrar para o exército do rei dos demônios que foi um erro atacar aquela cidade, porém o protagonista perguntava: o porquê? Afinal de contas, eles devem estar atacando muitas cidades ao redor do mundo. Mostrar o trunfo deles não era uma boa ideia ainda. Ele dizia que a melhor estratégia era tentar descobrir o que eles queriam, e vai até o comandante deles com a ajuda de Takako. Kagami chegava até o cabeça das tropas do rei dos demônios e rapidamente era atacado. Ao perceber que aquele golpe não havia sequer arranhado o protagonista, o demônio ficava surpreso e perguntava se ele era um herói. Kagami apenas respondia que era só um aldeão de passagem. Ao se deparar com o nível absurdo do protagonista, o demônio ficava em choque. Deveria ser impossível para um humano chegar àquele nível. Então dizia que Kagami era muito perigoso e que teria que dar um fim nele ali mesmo. Porém, o protagonista mandava ele relaxar e dizia que não pretendia atacar o rei dos demônios. Inclusive, ele era um amigo, assim como sua filha, Alice, que estava sob os cuidados do protagonista. O demônio então questionava se aquilo significava que ele estava do lado dos demônios. Porém, Kagami respondia que não, pois não era do lado de ninguém. Em seguida, perguntava se tinha sido o rei dos demônios quem havia dado a ordem para atacar. Afinal, Alice havia dito que ele estava doente. O demônio respondia que era óbvio que tinha sido ele, mas ao recordar do momento, percebia que quem realmente havia dado a ordem era o outro demônio, embora o rei dos demônios também estivesse presente. O protagonista dizia que o rei dos demônios poderia estar sendo controlado por alguém ou por alguma coisa. O demônio então afirmava que precisava voltar ao castelo imediatamente, porém Kagami dizia que não era uma boa ideia. Se o rei dos demônios realmente estivesse sendo controlado, quem estivesse por trás daquilo poderia considerá-lo um inimigo. Enquanto conversavam, o protagonista começava a derrotar os monstros que estavam por perto para pegar o dinheiro que eles dropavam. Logo depois, Kagami destruía o monstro em que eles estavam em cima, fazendo todos caírem. Eles conseguiam sobreviver, e o protagonista perguntava qual era o nome daquele demônio. Ele respondia que se chamava Menal A. Brasher, e que sua família servia o rei dos demônios havia gerações. Kagami então mandava Menal esperar até o dia seguinte, pois ele e Alice o acompanhariam até o castelo. Porém, Menal dizia que aquilo faria o protagonista se tornar inimigo tanto dos humanos quanto dos demônios. Mesmo assim, Kagami respondia que havia prometido a Alice que a levaria até lá. No dia seguinte, Kagami e Alice estavam tomando café da manhã quando ela perguntava qual transporte usariam para chegar ao reino dos demônios. O protagonista respondia que não poderiam ir de cavalo, pois eles tinham medo dos monstros. Então mostrava o meio de transporte que usariam. Monstros centauros, criaturas extremamente orgulhosas que normalmente jamais cooperariam com humanos. Depois de levarem uma chicotada, aparentemente gostavam e faziam tudo o que lhes era pedido. Eles se encontravam com Menal e Takako na floresta. No entanto, o grupo do herói estava de tocaia e descobria que eles estavam ajudando os demônios. Então cercavam o grupo para atacá-los, mas Kagami dizia que aquela não era uma boa estratégia. Afinal, eles não conseguiriam nada cercando pessoas muito mais fortes do que eles. O herói então atacava o protagonista e dizia que não podia deixá-los escapar. Afinal, muitas pessoas haviam sido feridas naquele ataque. Menal respondia que os demônios já tinham sofrido inúmeros ataques iguais àquele. O herói retrucava, dizendo que os demônios eram maus, e aquilo por si só já bastava. Kagami então perguntava quem havia criado aquela regra. Nesse momento, a sacerdotisa do grupo dizia que eles estavam fazendo a coisa certa ao tentar prender Menal. Afinal, ele havia participado do ataque à cidade. Kagami então pedia que adiassem a punição dele, pois acreditava que Menal havia sido enganado e que aquele ataque não tinha sido ordenado pelo rei dos demônios. Segundo ele, o rei dos demônios desejava viver em paz com os humanos. O herói respondia que o protagonista não tinha como saber disso, mas Kagami dizia que conhecia o rei dos demônios e perguntava se um ataque como aquele, supostamente ordenado por ele, já havia acontecido antes. A sábia respondia que não se lembrava de nenhum caso semelhante. A bruxa então atacava, e o protagonista junto de seus aliados decidia fugir dali.
Eles encontravam os centauros que Menol havia roubado de um mercador e os utilizavam como transporte. A bruxa dizia que eles precisavam perseguir o protagonista, porém o herói perguntava se ela realmente não havia ficado com nenhuma dúvida. Ela então se lembrava de que um demônio havia matado alguém muito importante para ela e dizia que não tinha motivo para duvidar. O protagonista e seus aliados seguiam viagem até o próximo reino, Selmaria. Como Alice estava usando um pano que escondia seus chifres e impedia a emissão de mana, eles só precisariam esconder Menal. Para isso, utilizariam chifres de demônios azuis como disfarce. Ao chegarem ao reino, estava acontecendo um desfile. Um guarda explicava que aquilo servia para encorajar as tropas, pois em breve elas fariam um grande ataque contra os demônios. Kagami dizia que o exército humano seria massacrado, e com isso, qualquer esperança de coexistência entre humanos e demônios iria desaparecer. Então afirmava que, para impedir isso, eles precisariam chegar primeiro ao reino dos demônios e derrotar os responsáveis pelo conflito, escondendo-os para protegê-los. Takako dizia que era um bom plano, mas perguntava o que fariam caso o rei dos demônios realmente tivesse ordenado o ataque. O protagonista respondia que, se esse fosse o caso, lutaria com todas as suas forças contra o rei dos demônios. Porém, faria isso como uma terceira força. Segundo ele, deveriam existir mais humanos e demônios como eles, que desejavam a coexistência entre as duas raças. Alice e Takako diziam que fariam parte do exército dele, enquanto Menal afirmava que ficaria ao lado de Alice. Como o portão só abriria no dia seguinte, Kagami decidia levar Alice para comer em um restaurante. Porém, ao chegarem lá, encontravam o grupo do herói e eram obrigados a fugir. Durante o festival, acontecia uma demonstração de força em que um monstro fraco era derrotado para aumentar a moral das tropas. No entanto, de repente surgia um monstro berserk, uma criatura extremamente poderosa, dando início a uma invasão. Enquanto as tropas do Rei dos Demônios atacavam, o grupo do herói discutia sobre o que fazer com o protagonista. Embora acreditassem que ele não fosse de fato mau, ele ainda era um criminoso que estava trabalhando com os demônios. Porém, o herói e a sábia queriam encontrá-lo para questionar suas motivações. Ao tentar salvar um morador, a sábia era rapidamente derrotada por um monstro. Porém, o protagonista aparecia e a salvava. O herói questionava o que havia acontecido e o protagonista apenas dizia que um monstro de nível 213 havia atacado a cidade. O herói então perguntava como ele havia vencido e ele respondia que apenas carregou um ataque. O herói ficava incrédulo, afinal de contas, aquilo era apenas um ataque básico. O herói dizia que tinha muitas perguntas para o aldeão, porém ele respondia que aquilo teria que ficar para depois. Um cavaleiro aparecia e mandava todos fugirem dali, dizendo que havia uma frota com 10.000 monstros marchando naquela direção. O grupo do herói dizia que iria evacuar a cidade, chamar reforços e pedia a ajuda do protagonista. O protagonista dizia que precisava avisar os amigos que estavam na pousada e pedia para que eles cuidassem de Alice. O herói então perguntava se ele não tinha medo de machucarem ela, afinal de contas ela era um demônio. Ele respondia que, se essa fosse a intenção deles, não teriam o avisado com antecedência, e saía correndo dali. Então, de repente, Menou e Takako apareciam, e o herói questionava se eles eram as pessoas que o protagonista iria chamar. Kako ficava irritada por ter sido confundida com um homem, porém a sábia pedia desculpas e dizia que Kagami havia pedido para que eles cuidassem de Alice. Em seguida, perguntava se eles o haviam encontrado, porém Takako dizia que não o tinha visto. Então, de repente, um cavaleiro aparecia gritando por ajuda e dizia que um aldeão estava enfrentando uma horda de monstros sozinho, pedindo para que fossem ajudá-lo. Eles rapidamente percebiam que era Kagami e corriam até lá. Ao chegarem, viam Kagami lutando sozinho contra aqueles monstros. O grupo do herói questionava por que ele estava fazendo aquilo, e Takako respondia que era para salvar todo mundo, tanto os demônios quanto os humanos. Afinal de contas, se aquela cidade caísse, o ódio dos humanos pelos demônios só aumentaria cada vez mais, e não era isso que ele queria. O herói dizia que, mesmo estando no nível 999, aquilo era imprudência, pois ele estava indo direto para a morte. Porém, Takako dizia que aquilo não se tratava de coragem ou imprudência. Em Kagami faltava algo que todo ser vivo possuía: o medo da morte. O herói dizia que também morreria se fosse preciso, porém Takako respondia que não era isso. O que movia Kagami era parecido com o que movia o herói.
O herói então perguntava se Takako sabia sobre ele, e ela respondia que sabia que seus pais haviam sido mortos por monstros. Em seguida, dizia que o mesmo havia acontecido com Kagami. Quando criança, Kagami se questionava por que os monstros, ao morrerem, dropavam o dinheiro que os humanos precisavam para viver. Lutando contra eles, rapidamente percebeu a limitação de um aldeão e sabia que era fraco demais. Então, quando já havia desistido, um monstro apareceu e matou seu pai. Ele odiou o monstro e odiou os demônios por criarem os monstros, porém odiou ainda mais a si mesmo por ser fraco. Desde aquele momento, começou a se colocar em risco enfrentando monstros e percebeu que, graças ao enorme medo da morte que os aldeões tinham, eles também subiam de nível mais rápido do que as outras classes. Aos 9 anos, ele alcançou o nível 53 e se vingou do monstro que havia matado seu pai. Porém, quando voltou para casa, sua aldeia havia sido atacada por ladrões, e sua mãe havia sido morta por eles. Um monstro havia matado seu pai, e um humano havia matado sua mãe. Por isso Kagami não ficava do lado de ninguém. Afinal, por que jurar ódio a todos os demônios quando um monstro mata alguém de sua família, mas não jurar ódio a todos os humanos quando um humano mata alguém de sua família? Diante de tudo aquilo, o grupo do herói ficava incrédulo. A sábia dizia que o próprio Kagami reconhecia que os demônios eram um problema e por isso queria perguntar a ele: por que se rebelar contra a forma como o mundo funcionava? Justamente por isso, ela não podia deixá-lo morrer. Então, o grupo do herói decidia ajudá-lo, e Menal dizia que, como Alice queria proteger Kagami, aquilo também era tarefa dele. Ele também iria ajudá-lo, e Takako ia logo em seguida. Mesmo sendo absurdamente forte, os monstros eram numerosos demais para Kagami. Então, quando ele estava prestes a ser atacado, todos apareciam para ajudá-lo. Agora, Kagami não estava mais sozinho. Ele finalmente tinha companheiros para lutar ao seu lado, além de Takako. Há muito tempo atrás, no castelo do Rei dos Demônios, um jovem Kagami aparecia e questionava o que o Rei dos Demônios achava dos humanos. De volta ao campo de batalha, Takako pedia para Rex cuidar dos inimigos mais fracos e dizia que ela iria cuidar dos mais fortes, e rapidamente derrotava aqueles monstros. Ela dizia que tinha uma habilidade que podia contornar a defesa dos monstros. Rex ficava frustrado por ter sido superado por uma simples aventureira e dizia que precisava ficar mais forte. Kagami perguntava se a bruxa e a sábia podiam usar magia em larga escala, e elas respondiam que sim. Ele segurava as duas e pulava e mandava elas atacarem os monstros. Elas ficavam furiosas por ele ter agarrado elas sem avisar. Depois de muito tempo lutando, Kagami dizia para eles recuarem antes que fiquem sem forças. Porém, Takako dizia que se eles fizessem isso, Kagami iria continuar lutando sozinho. Então eles iriam continuar ali mesmo que eles morram. Então, de repente, Alice aparecia e dizia que agora era a vez dela ajudar eles. E logo atrás dela apareciam centenas de aventureiros daquele reino. Alice dizia que eles viram Kagami e os outros dando tudo de si para salvarem o reino, e decidiram seguir o exemplo. O herói Rex dizia que Kagami era realmente um homem interessante. Um único aldeão havia inspirado um reino inteiro a lutar a seu lado. Depois de muito tempo lutando, o herói estava esgotado, porém ele dizia que não podia descansar. Afinal de contas, Kagami não tinha descansado em momento algum. Porém, as meninas diziam que Kagami já havia sim descansado. Ele disse que tinha uma habilidade que fazia ele se recuperar rápido, sem uso de poções. O herói fica surpreso com o fato de que Kagami tinha total confiança neles, a ponto de descansar em um campo de batalha. Todos do grupo do protagonista estavam ficando esgotados, porém mais de 90% dos monstros já haviam sido derrotados. Então, de repente, eles escutam uma voz dizendo: "Não posso deixar isso terminar assim." E então um monstro gigante aparecia. Eles nunca tinham ouvido falar sobre algo assim. Kagami partia para cima, mas era golpeado e jogado para longe. Um demônio então aparecia e dizia: "Seu poder é realmente incrível. Agora consigo entender o porquê dos aventureiros terem se reunido à sua volta." Aquele era Stellar, o braço direito do Rei dos Demônios. Ele dizia que se perguntava o porquê de Minal estar do lado dos humanos, mas agora que ele viu a princesa Alice, ele entendia. Kagami dizia que iria lutar contra aquele monstro, e se Stellar ficasse em seu caminho, ele iria lutar contra ele também. E não era isso que Stellar queria. Stellar dizia que ele era livre para fazer o que quiser.
O grupo do Kagami, então, dizia que o demônio não fazia ideia de quão forte Kagami era. Porém, o demônio dizia que fazia sim. Mas mesmo estando no level 999, ele continuava sendo somente um aldeão. Um herói no nível 300 já teria estatísticas mais fortes que as dele. Afinal de contas, as habilidades que os aldeões ganhavam após subir de nível eram praticamente lixo. Kagami ter auto-regeneração era basicamente um milagre, mas ele não tinha nenhuma habilidade capaz de vencer aquele monstro. Alice então pedia para Stellar parar com aquilo, pois não era algo que nem ela e nem seu pai desejavam. Porém, Stellar dizia que sabia muito bem disso. Afinal, aquela guerra era algo que ele próprio desejava, e por isso havia drogado o rei dos demônios e o colocado naquela máquina ancestral chamada de Messias, que só poderia ser usada pela vasta mana do rei dos demônios. Alice e Menal ficaram surpresos com aquilo. Kagami então dizia que já que o rei dos demônios estava dentro daquela máquina contra sua vontade, ele iria derrotar aquele monstro e salvar ele dali. Afinal de contas, ele era pai de sua melhor amiga, a Alice, e então Kagami partia para cima, mas não importa o que ele fizesse, o monstro sempre o derrotava. Até que do nada ele fica mais rápido e acerta o monstro, e o demônio ficava surpreso, mas novamente era acertado e jogado para longe. Kagami dizia que aquilo era o poder de seu esforço. A bruxa então ia e o curava, e pedia para ele dizer o real motivo dele continuar lutando, e por que ele não odiava os demônios. Kagami então explicava que ele sempre se perguntava o porquê daquele mundo funcionar assim. Todos nasciam com funções, e derrotar monstros dava moedas, e o que mais o deixava intrigado era a barra de estatísticas. Ele não entendia o porquê daquilo tudo existir. Porém, para todo mundo aquilo era tão óbvio que eles nem se questionavam. Todos apenas seguiam suas vidas conforme os papéis que lhe foram dados. Quando ele chegou no nível 999, ele se frustrou porque não poderia mais subir de nível. O demônio então perguntava o porquê dele continuar lutando, já que não poderia ficar mais forte. Kagami então respondia que era porque quando ele chegou ao nível máximo, ele ganhou uma habilidade nova, chamada de Aquele que Desafia Deus, uma habilidade que permitia que ele ficasse mais forte infinitamente. Seu crescimento nunca para, e o objetivo de Kagami era encontrar quem criou aquele mundo e acabar com ele. Então Kagami usava uma habilidade que havia aprendido no nível 900, que dobrava seu status, mas após o efeito ele ficava paralisado e por isso ele não gostava de usar. E então ele partia para cima do monstro com tudo, e com um único golpe ele destruía aquele monstro e salvava o rei dos demônios. O rei dos demônios agradecia a Kagami pelo que ele havia feito e dizia que ele continuava sendo um aldeão estranho. Ele dizia para o herói que aquela era sua chance de matar ele. Porém, o herói não queria fazer isso, então a bruxa dizia que não podiam perder aquela chance, porém ela já estava sem mana. Então Stellar capturava o rei dos demônios novamente, e Kagami perguntava o que ele queria, afinal de contas ele deveria servir o rei demônio, então Stellar dizia que ele fazia isso apenas porque esse era seu papel. Então dizia que se Kagami quisesse encontrar o deus daquele mundo, havia apenas duas alternativas, ou ele matava o rei demônio, que era algo que Kagami não queria fazer, ou ele pegava um item que vendia em todas as guildas por um valor absurdo. Dizia que iria dar 1 ano para Kagami conseguir aquele item, e depois voltaria ali. Se Kagami não conseguisse, ele iria voltar novamente e forçaria ele e o Rei Demônio a se matarem.